Nessa primeira aula sobre as rochas evaporíticas, nós vamos revisar alguns aspectos quanto à sua importância, suas estruturas, texturas e composição mineralógica, e sobre os depósitos denominados de sábicas, caracterizados por acumulação subaérea evaporítica. Como o nome indica, as rochas evaporíticas são formadas por precipitação de salmouras concentradas, principalmente por evaporação. Algumas rochas evaporíticas, entretanto, podem ser formadas por minerais solúveis, precipitados por outros processos. Entre esses processos está o simples aumento de temperatura, como para as rochas carbonáticas, nós temos uma fase volátil, nesse caso SO2, que sai de solução e favorece a precipitação de sulfatos. Nós temos a mistura de salmouras também como um processo possível de precipitar minerais evaporíticos. Digamos, nós temos uma água que está saturada em cálcio, mas não em sulfato. Isso se mistura com a água do mar que tem alta concentração de sulfato. Precipita-se então sulfato de cálcio. Nós temos também a filtragem através de lamas. A filtragem deixa passar a água e retém os íons a ponto de concentrá-los e precipitar dentro de depósitos lamosos. E, finalmente, o congelamento de lagos salinos. A precipitação por congelamento se dá por causa que o gelo não contém íons. Então, quando se congela a água, é removido apenas água pura da solução. Lagos salinos costumam precipitar evaporitos por congelamento no inverno. Rochas evaporíticas são muito importantes. Apesar de raras em superfície, devido à sua dissolução facilitada na exposição intempérica, elas formam extensos e espessos depósitos nas bacias sedimentares, correspondendo, na verdade, ao terceiro tipo de rochas sedimentares em volume. Alguns exemplos: o Cretáceo nas bacias da costa leste brasileira, como Santos e Campos, Carbonífero nas bacias de Amazonas e Solimões, também no Brasil, Permiano da Europa do Norte, Mioceno da região do Mediterrâneo e Jurássico do Golfo do México. Elas têm grande importância econômica, tanto para a indústria química, como também para a indústria de fertilizantes. São os únicos minérios que são economicamente viáveis de potássio. Lítio também, a única fonte de lítio em grande escala são depósitos evaporíticos contendo salmouras ricas em lítio. Elas também são muito importantes para reconstituições paleoclimáticas e paleoambientais, desde que indicam condições de clima árido e de restrição de abastecimento de água. São muito importantes para a exploração de petróleo, desde que constituem rochas capeadoras impermeáveis sobre muitas acumulações de petróleo. Também são como formadoras de estruturas, domos, almofadas e diáperos de sal, de muitos reservatórios importantes de hidrocarbonetos. Elas também influenciam na diagênese dos reservatórios de hidrocarbonetos, desde que são rochas com alta condutividade térmica, e, portanto, promovem diagênese mais intensa acima e menos intensa do que esperado abaixo de sucessões evaporíticas espessas. Isso é verdade, por exemplo, para a sucessão do pré-sal no Brasil e de Angola. Em alguns lugares nós temos 3 km de espessura de evaporitos, e, portanto, grande parte do calor se perde para a superfície rapidamente, nós temos menos diagênese nos reservatórios pré-sal. Mas também são muito importantes na diagênese como fontes de íons nas águas de superfície para produzir reações diagenéticas importantes nas rochas associadas. A precipitação, por exemplo, de albita e de lita são bastante conhecidas. A mineralogia das rochas evaporíticas é tremendamente rica. Existem mais de 70 minerais específicos conhecidos em evaporitos, incluindo sulfatos, boratos, haloides, carbonatos, sulfetos, óxidos e silicatos alcalinos. Com importância volumétrica, realmente, ocorrem apenas uns poucos sulfatos e haloides.
Nos evaporitos não marinhos, nós temos a halita, cloreto de sódio, silvita, cloreto de potássio, anidrita, sulfato de cálcio anidro, desidratado, gipsita, sulfato de cálcio hidratado, epsomita, sulfato de magnésio hidratado, trona, que é um carbonato alcalino de sódio, e bórax, um borato. Em evaporitos marinhos nós temos as mesmas halita, silvita, anidrita, gipsita, também carnalita, cloreto de magnésio e potássio, caeserita, sulfato de magnésio hidratado, cainita, sulfato de magnésio e potássio, e polialita, que é o sulfato hidratado de potássio, magnésio e cálcio. À medida que se evapora a água do mar, apenas quando se chega a cerca de 20% do volume da água original é que começam a precipitar sulfatos. Nós precisamos ainda reduzir o volume a algo como 10% para começar a precipitar a halita. E aqueles sais mais solúveis de potássio e magnésio só começam a precipitar quando se chega a apenas 3% do volume original da água do mar em evaporação. Portanto, minerais evaporíticos são muito solúveis e difíceis de precipitar. Você precisa de grande concentração para isso. Devido à grande solubilidade e reatividade dos minerais evaporíticos, as rochas evaporíticas são caracterizadas por intensos processos diagenéticos, que equivalem praticamente, em termos de modificação das fábricas, ao metamorfismo. Muitas das estruturas observadas em rochas evaporíticas são diagenéticas de origem. Laminação e acamadamento são, entretanto, comuns como estruturas primárias em evaporitos subaquáticos. As texturas das rochas evaporíticas são tipicamente cristalinas e são descritas de acordo com a nomenclatura para descrever rochas cristalinas. Cristalinidade grossa ou fina, equigranulares, inequigranulares e forma dos cristais idiomórfica, xenomórfica e epidiomórfica. Nós temos aqui desenhos esquemáticos de algumas estruturas comuns em evaporitos. Gipsita costuma ocorrer em forma maclada, como cristais em ponta de flecha, é o caso de andorinha, ou também em agregados lamelares radiados. A halita costuma ocorrer com cubos de faces reentrantes, que se chamam Hopper, ou faces reentrantes de cubos, como pirâmides invertidas, ou ainda arestas de cubos, chamados de chevron. É muito comum que a anidrita ocorra de forma nodular. Os nódulos podem crescer e começar a coalescer, formando o que a gente chama de estrutura em mosaico, ou chicken wire, tela de galinheiro em inglês. E isso pode evoluir mais ainda para uma estrutura maciça. Também pode se distorcer a fábrica nodular, uma estrutura distorcida, e o mesmo pode ocorrer com as fábricas de estruturas laminadas, características de evaporitos subaquosos. Eles podem ser deformados por escorregamento e também por hidratação. É muito comum que a gipsita, ao substituir a anidrita, deforme bastante a laminação, gerando uma estrutura que a gente chama de enterolítica, forma de intestinos. Também estruturas brechadas são muito comuns por dissolução e colapso de parte da sucessão. Nós vemos aqui alguns exemplos de texturas características dos cristais de gipsita. Essas maclas em cauda de andorinha são comuns, nós vemos aqui no afloramento. Comum também esse tipo de formato palmado, com curvatura das faces. Aqui nós vemos formas cristalinas características da halita, como cubos de faces reentrantes, que nós chamamos de chevron, de Hopper, rafts formados por faces de cubos que se formam na interface água-ar, e arestas de cubos que nós chamamos de chevron. Algumas vezes temos cristais em seção esqueletal,
e preservação parcial. A origem dos grandes depósitos evaporíticos é bastante discutido, devido à falta de ambientes análogos atualmente às grandes bacias evaporíticas do passado. Vivemos numa época relativamente mais fria da história do planeta e com nível do mar mais baixo, com calotas de gelo na superfície dos polos, o que nem sempre foi a verdade, foi ocorrente no passado. A falta de sequências aflorantes, aparece apenas em ambientes extremamente áridos, dificulta a compreensão das faces das rochas evaporíticas. Para complicar também, nós temos intensos processos diagenéticos que mascaram as texturas e as estruturas deposicionais. Uma das razões também para a dificuldade de se entender bem os modelos evaporíticos é que elas foram tratadas até recentemente como depósitos químicos, do ponto de vista mais geoquímico e mineralógico, e menos do aspecto faciológico e de ambientes deposicionais. Muitas das bacias evaporíticas são grandes depressões intracratônicas, principalmente em períodos de nível do mar mais alto, clima mais quente, mais seco, como durante o Paleozoico. Algumas bacias evaporíticas importantes também são rifts e margens divergentes, como o Mar Vermelho e a costa do Atlântico Sul, a costa brasileira e a costa da África do Atlântico Sul. Nós temos duas grandes categorias de ambientes deposicionais evaporíticos. Nós temos ambientes subaquosos, nos quais se acumula os minerais evaporíticos a partir da coluna d'água, e ambientes subaéreos. Os ambientes subaéreos são chamados de sabkha, a palavra árabe para designar uma superfície incrustada por sais. Vamos examinar agora os tipos de sabkhas. Existem dois tipos de sabkhas: os sabkhas continentais, também conhecidos como plaias, e as sabkhas costeiras. As sabkhas continentais são formadas no centro de grandes bacias desérticas, onde se formam depressões com lagos salinos, chamados de playa lakes, que são alimentados tipicamente pelo lençol freático ou por enxurradas episódicas. Nesses lagos se acumulam lâminas de cristais de halita e outros sais solúveis, recobrindo as lamas lacustres. Nos sedimentos lamosos vermelhos da planície lamosa que circunda esses lagos, se chama playa, formam-se crostas e cristais locantes de gipsita e de halita. Em sedimentos eólicos arenosos associados, formam-se grandes cristais de gipsita poiquilotópica, conhecida por selenita. E, finalmente, nos depósitos mais proximais dos sistemas montanhosos que marginam essas depressões, nós temos cascalhos aluviais com nódulos e crostas de caliche e dolocrete. Muitas vezes as crostas de sais da superfície da praia são erodidas pelo vento ou por enxurradas e raramente são bem preservadas. Nós temos aqui a representação esquemática das faces, dos ambientes de uma praia continental, uma sabkha continental. Nós temos o playa lake, com acumulação de sais com lamas, intercalado com lamas. Nós temos a planície lamosa circundante, onde nós temos incrustação por cristais de evaporitos e fluorescências importantes aqui nessa planície marginal. Podemos ter gipsita poiquilotópica, selenita, nas areias eólicas associadas e precipitação de caliches calcretes, como também algumas vezes de fontes carbonáticas nos leques aluviais proximais. O exemplo atual mais espetacular, provavelmente, de sabkha continental, é o salar de Uyuni. O salar de Uyuni fica na Bolívia e é a maior depressão plana do planeta. Você pode ver que ele tem mais de 100 quilômetros de largura, é coberto então por sais em grande parte do tempo e episodicamente abastecido por água e coberto então por uma fina lâmina d'água.
As acumulações desses depósitos de Playa Lake são caracterizados então por lama vermelha e por cristais de halita ou outros sais que podem formar inclusive minerais daqueles mais solúveis com magnésio e potássio. Também pode haver acumulações associadas a esses halóides, esses cloretos mais solúveis de lítio, como é o caso em alguns desses salares da Bolívia, do Chile e da Argentina. Outro tipo de sábicas são as sábicas costeiras, também conhecidas por evaporitos de supramaré. O modelo para acumulação desse tipo é baseado na costa do Golfo Arábico, ou Golfo Pérsico, na qual se formam extensas planícies de maré carbonáticas em condições de baixa acumulação costeira eólica. No interior desses sedimentos, que geralmente corresponde a micrita, marga e sulfatos de cloretos subaquáticos expostos, precipitam-se deslocantemente nódulos de anidrita ou cristais esqueletais e cúbicos de halita. Nós temos aqui uma foto de satélite do Sábica de Abu Dhabi, com planície costeira incrustada. E nesses locais, então, nós temos um abastecimento meteórico de água, principalmente, muito pouco abastecimento marinho, através dos sedimentos, e nas marés mais altas. Intensa evaporação concentra as águas na superfície do Sábica e precipita sulfatos e produz dolomitização dos sedimentos hospedeiros. O abastecimento de água através dos sedimentos para compensar a evaporação é denominado de bombeamento evaporítico. Alguns sábicas costeiros têm barreiras de bioconstrução de esteiras microbiais, estromatolíticas, onde se formam algumas vezes grandes cristais de gipsita. Nós temos aqui a sucessão vertical característica de um sábica costeiro, começando com margas e lamitos subaquosos, continuando com arenitos de água rasa, a formação de arenitos peloidais e fenestrais, com aqueles bird's eyes, barreira estomatolítica de bactérias, algumas vezes com grandes pseudomorfos de gipso, a formação de anidrita nodular dentro dos sedimentos micríticos da planície de maré e também laminada, estratificada, com essa laminação interolítica característica e, finalmente, uma superfície de exposição e de erosão. A anidrita nodular é particularmente comum em condições de formação de sábica. Nós vemos aqui fotos de anidrita nodular e um testemunho, mostrando então a coalescência parcial dos nódulos, formação inicial da textura que nós chamaríamos de chicken wire. Também você pode formar anidrita interolítica, né, com deformação por hidratação, inicialmente de anidrita, depois gipsita e muitas vezes depois de novo anidrita. Dolomitização dos sedimentos micríticos e margosos da planície de maré é comum nas sábicas costeiras pela precipitação de sulfatos de cálcio, exatamente. Além disso, alguns sábicas costeiros também têm importantes jazidas de sulfetos, de cobre particularmente, a unidade chamada Kupferschiefer, na Europa, no caso, onde se formam, então, essas acumulações por percolação de águas continentais, através, então, de calcilotídeos orgânicos, onde a redução de sulfato por bactérias produz H2S e precipita, então, esses sulfetos. Leitura indicada para esse conteúdo de evaporitos, a parte inicial, o capítulo correspondente ao livro de Tucker. Nós vamos ver exemplos desse tipo de evaporitos na nossa aula prática. Obrigado.